Um abraço! Estamos estreando hoje mais esse canal que tem como título Crenças são ferramentas que criam nossos traumas. E eu estava me lembrando de Milton Nascimento, esse grande, extraordinário cantor mineiro. Eu sempre uso isto quando converso com a turma, essa música. Eu, caçador de mim. Eu gostaria muito que você prestasse atenção e, se possível, caso você goste, dê o seu like. Por favor, passe para outras pessoas. Eu não tenho monetização, eu não ganho para fazer isso. De graça eu recebo, eu de graça dou. E eu queria muito que você entendesse isto. Hoje, eu até fiz um esboço, coloquei aqui, para que eu não me perdesse e para que eu também fosse mais didático na minha fala e chamar você para essa experiência. Bíblia, Evangelho e ciência. O que existe de comum no Evangelho e na ciência? Qual a diferença de Bíblia para Evangelho? Evangelho está de Gênesis a Apocalipse. Evangelho único não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 são extraordinários livros biográficos. Até porque o primeiro livro biográfico a ser escrito foi por Marcos. Isso no ano 1, do século I, digo, no ano 70. E ele é um dos que chamamos de sinótico. Mateus, Marcos e João. Mateus, Marcos e Lucas. João não. E eu queria trazer isso à baila para você, sem polêmica, sem discussão, porque meu interesse é o Evangelho. Mas eu queria também usar um texto de Paulo que está em João, capítulo 15, ou melhor, desculpa-me, 1 Coríntios 15, 46. Preste bem atenção, abre aspas. Não é primeiro o homem espiritual, mas sim o homem natural. Então, a nossa discussão toda tem que ser sobre o homem natural. O Evangelho veio para o homem natural. Por quê? Porque o homem natural é chamado de alma vivente, para que ele tenha uma experiência, segundo o diálogo de Jesus com Nicodemos, nascer de novo, uma nova criatura. Então, eu preciso trabalhar com o homem, porque se não fosse desta maneira, eu pergunto, João 1, para que o verbo se fez carne? Por que habitar entre nós? Bem, então eu quero hoje falar que as nossas crenças são ferramentas importantes para a construção de nossos pensamentos. Grave bem isto. E, se possível, essa live vai ficar aí gravada, você assista outra vez. Bem, eu falei de Milton Nascimento, eu, caçador de mim. O que quer dizer um homem natural? O homem natural é aquele que precisa buscar o seu eu interior. Como é que chama mesmo aquele escritor que a gente está estudando? O Clayton, né?
Cleiton Alves. O Cleiton Alves, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que há uma diferença de egoísmo para eu sou. Eu sou, está lá em Gênesis. Diga, Faraó, que eu sou, te mandou. Eu sou. Egoísmo, o egoísta é aquele que não quer aprender e já está totalmente dominado por sua zona de conforto. O que eu quero é isto, eu estou fechado a qualquer outra novidade ou informação. Informação é aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu sinto, que eu apalpo, né? Mas com o tempo eu perco, vai embora. Porém, tudo aquilo que está no setor de aprendizado depende de mais atenção do que de informação. A informação, quando eu me prendo a ela, no sentido de ter conhecimento, eu passo por uma terceira instância que nós chamamos de sabedoria. E quem quiser conhecer o que quer dizer sabedoria, leia Provérbios. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Ali fala somente de sabedoria. Aliás, ela diz, eu estava lá quando ele criou o mundo. A sabedoria. Bem, vamos então para uma rápida introdução. Primeiro, eu falei com vocês que crenças são ferramentas que constroem o meu pensamento, positivo ou negativo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala para os coríntios, mas vós tendes a mente de Cristo. Mente tem 3 divisões importantíssimas que não vai dar para nós conversarmos hoje. Mente consciente, mente subconsciente e a mente inconsciente. Não tem nada a ver com o músculo elétrico que nós temos chamado cérebro. E no subconsciente nós temos o que nós chamamos de memória. É aonde nós armazenamos os nossos pensamentos construtivos ou não. Então, o que são crenças? Olha, como eu disse no início, eu não quero que a minha live seja polêmica. Eu não quero ir contra ninguém. Eu não estou para confusão. Aliás, eu tenho pavor de quando eu assisto uma live de quem quer que seja, que as pessoas começam a discutir, cada um defendendo a sua bandeira religiosa, sem entender que isto cria confusão nos catecúmenos, candidatos a batismos, ou nos novatos da fé, né? Eles ficam confusos, eles não sabem, porque a religião não salva ninguém, ela não leva ninguém a Deus. Eu tenho uma experiência profunda disto. Sou um homem de 81 anos, e quando conheci o Evangelho, eu era uma pessoa de 20 anos de idade. Então, o que são crenças? Tenho certeza, repetindo, eu não estou falando de crenças religiosas. Crenças são sentenças colocadas em nós desde 0 até a idade que nós chamamos de puberdade. Até 12 anos. Lembrando que no ventre de nossas mães nós já viemos com algumas informações: gritos ou amor, rejeição ou aceitação. Então, quando nós julgamos as pessoas por aquele defeito, né, nós esquecemos que essa criança já nasce com traumas.
pais que bebem, mães que abandonam, mães que sofrem emprego, mães que não têm dinheiro, pais financeiramente arruinados. E isto nós criamos traumas que a partir de 12 anos se formam gatilhos. E eu sei o que eu estou falando. Eu sei. Então, segundo, crenças são prisões que limitam o ser humano. Crenças são algemas que limitam o ser humano, nos tornam limitados. Quando está escrito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Então eu não posso ser um ser limitado. Então eu tenho que ter cuidado com as emoções limitantes. E tem fatores importantíssimos na época que estava no ventre de mamãe, na época que nascemos. Porque quando nascemos, nós ficamos independentes de mamãe quando se corta o cordão umbilical. Bate-se na criança para que os seus pulmões comecem a funcionar, todo o seu corpo comece energeticamente a ter vida. E com o tempo, ele vai crescendo, evoluindo. Aliás, está escrito em Lucas 2, que Jesus crescia em graça, estatura e conhecimento. Não esqueça desse texto. Então, crenças são prisões que limitam o ser humano, tirando dele o universo de possibilidades. Há um texto que diz que eu vim para que você tenha vida com abundância. Eu não nasci para ser cauda. Eu nasci com a profícua missão de ser coroa da criação. Eu sou imagem, semelhança, portanto eu tenho o caráter e a divindade de Deus. A cruz só veio unicamente, segundo Colossenses 2, 14 e 15, comprar uma cédula, quero dizer, de dívida, um cheque, uma promissória, que nas suas ordenanças era contra mim. E no versículo 15, ele faz a segunda parte. A primeira foi comprá-los, não foi com ouro nem com prata. Segundo, ele foi e expôs publicamente principados e potestades. Isso é Colossenses 2, 14 e 15. Terceiro, crenças são algemas. Elas são como, abre aspas, entidade, fecha aspas, porque eu não creio em entidades. Tomando forma ou papéis, como se fôssemos atores, representando personagens diferentes, deixando nossas mentes sem nossa real identidade. Salomão disse que nós fomos feitos perfeitos, mas nós criamos nossas invenções. Então, crenças são algemas. E crença eu adquiro com muita facilidade através dos meus 5 sentidos. A crença vem pelo ouvir. Aliás, Hebreus 11 fala que a fé vem pelo ouvir. Mas tem a fé natural, tem a fé que transcende, mas tem também a fé negativa. Então, quando eu, em criança, ouvi que nós não temos dinheiro, para que eu tive filho? A criança no ventre sabe se foi rejeitado ou não, até falava-se da possibilidade de um aborto, de excluí-lo da vida. E essa criança nasce com marcas. E começa então as crenças que nós aprendemos com filmes, que aliás os pais colocam nas crianças o celular com joguinhos, ou então desenhos,
que são capciosos. E a criança vai adquirindo crenças, informações, através do ouvir. Também do ver. Até seria bom nós lembrarmos que o grande erro de Davi, que levou à morte de Urias nas mãos de Joabe, foi que Davi, enquanto Joabe corria atrás de Absalão, que dividira o seu reino, pegando 10 tribos e Davi ficando com uma, Judá e Benjamim, Davi com os olhos cobiçou Berseba. Aliás, Salomão é o segundo filho dele com Berseba, porque o primeiro morreu. O olhar, o olfato, podemos lembrar muito bem de Jacó e Esaú. Esaú era o mais velho. Estava com fome Esaú, enquanto Jacó fazia um guisado. Então, me dá um pouco do seu guisado, eu lhe dou, mas me dê a sua primogenitura. E Jacó vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Aliás, houve um trama ali entre Jacó e Rebeca, sua mãe. Isaac já estava quase cego. Então a bênção de Abraão foi para Jacó. Cheiro. Então, eu queria também dizer para você que se essas crenças entram pelos meus sentidos, eu estou ouvindo televisão, ou eu leio um livro, ou eu estou dentro de um ônibus, ou eu estou em colégio, eu vejo 1000 informações. Acredito que mais de 70.000 informações diárias entram por nossos sentidos. E elas formam uma crença. E essas crenças criam em pensamentos. Isso tudo é o meu cérebro. A mente é diferente. Quarto, crenças. Elas dirigem nossas vidas, deixando-nos muitas vezes sem noção, sem sabermos do que na verdade nós somos. Quem é você? Quem somos nós? Qual é a nossa missão aqui? Por que a gente vai em hospital e à procura de pessoas que a gente não vê há anos, mas sabemos que estão hospitalizados e chegamos não conhecemos? O câncer corroeu, outras doenças corroem. Elas vêm de onde? De nossas crenças. Por que o indivíduo velho proclama, ele diz: eu estou fadado à surdez, eu estou fadado ao esquecimento, eu estou fadado a não enxergar bem, a não andar bem com as minhas pernas, a não saber o que eu estou falando, a esquecer das pessoas. Mas isso é destino, e destino não existe. Quem te levou e te leva e te levará a esse estágio deprimente são suas crenças, usando a ferramenta seus pensamentos. Por isso eu gosto da palavra metanoia, mudança de entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entender depende do que eu penso, depende de minhas crenças. Eu preciso trabalhar com isto, porque metanoia, quando ela se dá,
no meu pensamento, no meu desejo e no meu sentimento. Quando essa transformação, ela tem esse poder de trino, ela transforma o meu pensar, o meu desejar e o meu sentir. Aí sim nós chamamos de metanoia. Após a metanoia vem a metamorfose. Nós mudamos, porque aquilo que estava programado para você, de ser infeliz, de ser cego, de perder sabor, de perder visão, eu já falei, cego, de perder audição, perder tato, isso é transformado pela palavra metamorfose. Saímos de um estágio de rastejo e viramos uma borboleta prontos para voar. Então, preste bem atenção. Você sabe que tudo o que percebemos, sentimos, repetindo, é através de 5 canais, que são os nossos sentidos. E eu já expliquei isso para você. Você tem conhecimento da origem de suas crenças? Você sabe de onde advém? Você já ouviu alguém dizer que, meu Deus, quanto mais os anos passam, mais eu pareço com meu pai? Ai, mas eu pareço com a minha mãe. Você sabia que a nossa aparência física, biológica, isso é normal, mas psíquica, não. Não é porque meu pai foi isso, meu pai morreu daquilo, que eu tenho que fazer isso. Meu pai tinha uma crença. Meu pai tinha pensamentos. Eu sou outra pessoa. Eu costumo dizer para quem vive comigo que eu não sou hoje o que eu fui ontem. Eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Porque com 81 anos, eu sou o homem que tem todas as manhãs a preocupação de me culturar, para me cultuar. Aliás, Paulo fala que o vosso culto seja racional. Bem, você conhece alguma coisa da origem de suas crenças? Nossas crenças têm aliados importantes. Não existe crenças sem aliados, como não existe esta casa aqui, minha casa, sem alicerces, sem vigas e sem colunas. Ela tem uma estrutura. Então, crença tem estrutura. É por isso que Jesus disse que o tolo cria ou forma, organiza a sua casa na areia. O vento vem e a leva junto. Mas o sábio constrói a sua casa na rocha. Passa-se os ventos, tempestades, e a casa permanece. Crença é o seu grande tesouro ou a sua grande derrocada. Bem, nossas crenças, como eu disse, ela tem aliados. Daí, precisamos ter muita percepção. Percepção. Ódio. Eu me lembro agora de Davi. Ele tinha vários filhos. Mas podemos falar de 3. Absalão, que dividiu seu reino. Amon e Tamar. Absalão era irmão de Tamar, de pai e mãe. Amon, só de pai. E Amon se apaixonou por Tamar e a possuiu. E a rejeitou após o ato. E Absalão colocou no seu coração matá-lo e matou.
Note que isso durou tempo, ele planejou, ele pediu o pai para ir caçar junto com, que Amon fosse junto, e ele assassinou o irmão. Mas Natan já havia dito que pelo problema que Davi tivera com Berseba e Urias, que uma espada estaria dividindo o seu lar. Eu nem vou falar do Salmo 51, onde Davi se derrama de maneira extraordinária. Bem, nossas crenças têm aliados, daí a palavra percepção. Precisamos estar atentos, mas muito atentos, às nossas crenças. Tudo que percebemos vem de nossos sentidos. Não é à toa que Jesus disse: orai e vigiai. Ora de ação, ação é vigiar. O que entra através de 4 sentidos e o que sai de sua boca. Por isso a gente fala muito que Deus deu 2 ouvidos para vermos, para ouvirmos, 2 olhos para vermos e uma boca para falar. Porque palavra tem força. E muita força. Nosso cérebro aprende, evolui, dependendo de seus aliados. Emoção. E emoção repetida se potencializa, criando verdades profundas. Já ouviu aquela frase? Uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna verdade. Verdade. A gente ouve tantas coisas. Por exemplo, me deixa extasiado. Pessoas que assistem filme de terror, crentes, e que têm medo. Acreditam nisto. Acreditam em gato preto, passar debaixo de uma escada. E Jó escreve, capítulo 3, o que eu temi foi o que me aconteceu. Jó 3 está escrito isto. Então, o homem natural, ele possui o que é de mais extraordinário? Sua mente. Com essas 3 divisões, repetindo: mente consciente, subconsciente e inconsciente. O que é que eu, através de meus pensamentos, coloco nessas 3 divisões? Gosto muito de Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, ela penetra, dividindo alma, psique, do espírito, para atingir o corpo, juntas e medulas. Não pode ser corpo, alma e espírito chipófagos. Siameses têm que ser separadas pela espada do Evangelho. E como eu disse a vocês, Evangelho é um só. Porque Jesus, capítulo 4 de Mateus, atravessava divisas pregando o Evangelho. E Marcos foi escrito no ano 70 do século I. Paulo escreve: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é que nós aprendemos a justiça, o amor de Deus. E ainda não havia sido escrito Marcos. Porque Marcos tinha tido um problema seríssimo com Barnabé, que era seu tio, e com Paulo. Por isso que Paulo abandonou Barnabé, que foi para Chipre, e ele assumiu então a sua caminhada com Timóteo. Essas coisas nós precisamos entender para termos claridade. Repetindo,
Eu amo os 4 livros evangélicos, os 4 livros biográficos, ou os 4 livros narrativos, ou narrativos. Então, é preciso que a gente comece a indagar, a perguntar. Por isso, a razão deste canal, Ciência e Bíblia. Claro que nós não estamos entrando na ciência propriamente dita, mas isso vai acontecer. Nosso cérebro, ele aprende. Note bem, ele é uma esponja. Se puser na água suja, ele absorve. A esponja absorve. Na água limpa, absorve. No óleo, absorve. O nosso cérebro não tem vontade própria. Ele é um músculo elétrico. Você é que tem que cuidar dos seus 5 sentidos. Então, nosso cérebro aprende, evolui, dependendo do aliado emoção e emoção. E emoção, eu já disse, repetida muitas vezes, elas se tornam verdades profundas. Bem, temos também, aliado à emoção, o pensamento, desejo, sentimentos. São eles em crenças erradas que nos sabotam em todos os instantes de nossas vidas, usando em casa dias de nosso tempo, cronos, segundos, minutos e horas. Então, cuidado, que pensamentos, desejos e sentimentos, eles estão presentes em todos os segundos, em todos os minutos, em todas as horas do tempo cronos em nossas vidas. Você lembra daquele corinho? Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Eu diria, cuidado, muito cuidado com os seus sentidos. Você... Jesus é extraordinário, orai sem cessar. Você sabe o que é trauma? De onde vem e como ele se manifesta? É muito comum você ver. Esse dia eu estava ouvindo aí um rapaz médico novo se matou no próprio hospital. Quem fuma, quem bebe, quem usa droga, né? Ele é o seu próprio assassino. É um suicida. Então, por que as pessoas se tornam assim? Fugindo de traumas que transformaram-se em gatilhos. Eu estava conversando ontem com o Jefane. Eu me lembro da morte de meu pai, eu tinha 9 anos. E naquela época era difícil alguém vir do Rio para o município de Campos, eu morava além de Campos, né? Então meus irmãos, meu pai morreu rapidamente, meu pai deitou e morreu. Então até que meus irmãos viessem, foram queimados rolos de fumo de rolo, debaixo do caixão dele, porque ele já estava com mau cheiro. A mamãe jogou perfume Tabu em cima do meu pai. Eu não sei se tem mais o perfume Tabu, mas até hoje, quando eu vejo alguém fumando fumo de rolo, ou naquela época o perfume Tabu, a minha memória vinha perfeitamente a cena do meu pai no caixão e queimando rolo de fumo e mamãe jogando o perfume. Esse é o caso. Nós temos o caso da rejeição, nós temos o caso de bullying, nós temos o caso da exclusão. E a religião, ela é ótima em excluir, né?
ótima para isto. Elas não obedecem ao tempo. Os traumas não. E elas são forjadas nas nossas crenças. Todos os eventos bons ou ruins em nossas vidas, independentemente do tempo, perfumes, perdas, ganhos, ofensas e etc., em qualquer momento futuro de nossas vidas, a presença desses eventos serão trazidos como um déjà vu. Já tive nesse lugar, eu já passei por isto. Nosso gatilho se arma e nos acovardamos, ou tememos, ou nos enchemos de satisfação no desejo e na certeza de mudança. Daí a palavra metanoia, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como identificar os traumas? Sentimos mal. Quando você sente qualquer coisa que te remonta ao teu passado traumático, um gatilho, vários gatilhos abrem, a boca resseca, a pupila aumenta, o coração dispara e não temos como saber por quê. No trânsito, no trabalho, uma palavra que nos remonta, nós nem percebemos. Quando espantamos, estamos com uma palavra que está muito em moda, depressivos, estamos com depressão. Bem, crenças podem ser positivas ou negativas, eu falei. Eu uso muito o tempo da minha vida como mantra. Eu digo sempre, sou feliz, sou saudável, eu sou próspero. Eu nunca digo eu não posso, eu sou infeliz, eu sou triste, eu sou magoado, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. Tudo isto, esse eu, ele é negativo. Mas quando eu digo eu sou próspero, eu vou atingir, estou a caminho de atingir a minha meta, eu vou para o alto maior do pódio, eu posso. Aliás, repetindo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, quando eu digo que eu sou infeliz, doente e derrotado, é uma crença negativa. Tudo que você, numa frase, coloca não posso, não sou e etc., o universo lhe responderá exatamente de acordo com a sua crença. Bem, nós vamos chegar no final disso tudo. Você pode estar perguntando, mas Israel, o que eu faço para me livrar disto? Aqui em casa tem um relógio lá fora. Aqui em casa tem um padrão de energia com seus fusíveis. Então, eu sei qual é o fusível 220, 110. Eu sei que o aparelho que eu tenho, né, em que carga eu coloco. Se é 120, 210, chuveiro aqui em casa 220. Geladeira, acho que é 220 também, né? Não, mas os ar-condicionados, sim, 220. Então, eu preciso saber o que é 220, qual é o aparelho que vem 220. Então, o que eu preciso entender quando eu não tenho 220, mas o meu ar-condicionado eu tenho que mudar o padrão. Eu não gosto da palavra renovação. É voltar ao padrão, é melhorar o padrão. Renovar, eu não gosto da palavra renovar a igreja. Ela não precisa de renovação. Ela foi feita perfeita, as portas do inferno contra ela não prevalecem. Restaurador, Lutero, por exemplo. Reformador,
A igreja não se reforma, ela é perfeita. O que se reforma é a religião. Bem, eu botei aqui crenças, mentiras. Aliás, o diabo ou a oposição, ele é pai da mentira. A verdade é a única coisa que muda a minha vida. Eu preciso rever qual é o meu padrão. Que padrão construíram em mim? Que filmes foram fortes na minha vida? Que traumas me derrubaram? Por que minha timidez? Por que a minha falta de coragem? Por que a não minha valentia? Por que meus medos? E engraçado que doenças, elas entram também através dos meus sentidos, que se formam crenças, porque eu passei a crer. Crer depende de pensamentos, e inconscientemente eu desejo aquilo, inconscientemente. Mas estou sempre falando, bem, se eu tenho esse poder de trazer o mal para mim, eu tenho o mesmo poder de expulsá-lo, de tirá-lo de mim. Eu tenho experiências com pessoas de câncer que se levantaram. E o mais engraçado, Deus nunca vai tirar o seu câncer. Ele vai secá-lo. Se for no pulmão, se for na próstata, se for no seio, se for no útero, se for no rim, não importa onde esteja o seu câncer, Deus não vai tirá-lo, mas vai secá-lo como testemunho de que tudo é possível a você que acredita. Tudo é possível. Olha, está escrito em Hebreus 7:12, um texto que eu gosto muito. Mudando o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. Eu amo o Velho Testamento como história. Eu citei aqui Absalão, Amon, Tamar, citei Jacó, Isaac, Esaú. E essas histórias me trazem uma série de entendimento de crenças, de desejos. Davi com Berseba. E eles podem se transformar em sentimentos ruins. Eu estava lendo Romanos 8, tem um texto lá que diz que Deus, através do Espírito Santo, pega a minha oração, interpreta a minha oração, ele ora para Jesus, ele como meu advogado me advoga diante do Pai. É bom que você leia isto. Está escrito também em Hebreus 10, versículo 9, versículo 16, eu não vou ler o 16, mas o 9, o escritor aos Hebreus diz: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro padrão de crença para estabelecer o outro padrão. Tira a lei e padronize a graça. Meu irmão, meu amigo, o meu convite a você é que não existe nada que você queira intensamente que esteja fora de você. Tudo que você quer está dentro de você. Há um texto que se diz: se buscarem o meu se buscar o meu reino e a justiça que há nele, todas as demais coisas lhe serão dadas como acréscimo. O que eu busco é acréscimo, mas eu não quero nada
com o reino e com a justiça que há nele. Não essa justiça vaga, falha, que nós temos em religião, em política, que é uma coisa que não me interessa conversar. O que eu quero dizer para você, que se o seu casamento não está bom, se o seu filho está em caminhos dificultosos, e eu trabalho com drogados, e tenho tido experiências excelentes. Se você está financeiramente destruído, se você está doente nas últimas, mas se você tem o seu cérebro funcionando, se sua mente está perfeita, lembre-se, até mortos Jesus levantou. Não se esqueça da mulher do fluxo de sangue. De mim saiu virtude, porque alguém me tocou com sentimento profundo, com pensamento profundo e com desejo profundo. Se você deseja profundamente qualquer coisa, lembre-se, Ele vai lhe dar. E terminando, eu quero trazer um texto para você, que está em João 16, versículo 9. Porém, disse que o Espírito de Deus, ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que é o 9, porque não acreditaram em mim. Então, não sejamos que nem Jó. Eu te conheci de ouvir falar. Lá no 42, no capítulo 42, mas agora eu te conheço de fato. Precisamos de um encontro com Jesus Cristo. Não foi à toa que ele disse para Nicodemos: é necessário mudar, é necessário nascer de novo, mudar padrão. Mude seu padrão e eu posso lhe ajudar nisto. Porque foi assim que eu trabalhei com a minha vida. E venho trabalhando até hoje. Meu beijo, minha gratidão e o meu muito obrigado por você ter me tolerado esse tempo todo. Beijão.